Irmãos, graça e paz. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por Lucas. Nós afirmamos que as promessas do Senhor Jesus, como foi pregado ontem, se cumprirão em nossas vidas. E uma delas é que a nossa família, ela é bendita aqui nesta terra. O Senhor abençoou a nossa casa. O Senhor abençoou os nossos filhos, dando a eles a herança. Co-herdeiros com Cristo Jesus. São os nossos filhos, somos nós. E louvado seja Deus por isso. O Evangelho segundo relatou Lucas, capítulo de número 7, irmãos. Eu quero aproveitar as oportunidades que estarei pregando aqui, sempre no segundo domingo, como é de costume. Eu quero trazer uma série nas parábolas de Jesus. Eu quero começar hoje por esta, que se encontra em Lucas capítulo 7. Eu quero fazer a leitura com os irmãos do versículo 41 e 42, que diz assim a palavra do Senhor. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Precioso Deus e eterno Pai, nós te damos graça, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. Portanto, ilumina as nossas mentes, ó Senhor, nesta noite. Clareia o nosso coração, prepara esta terra para que seja uma terra que produz fruto, uma terra boa. Em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo que perdoa o pecador, ela transforma também o pecador. Portanto, eu quero aqui pensar com os irmãos a respeito do reconhecimento do amor de Jesus Cristo. É o que o texto nos mostra, por meio desta pequena parábola, bem conhecida nos tempos de Jesus Cristo. A ideia central é que a verdadeira fé conhece a miséria do pecado, lança-se à misericórdia de Cristo e o ama profundamente em resposta ao perdão recebido. O versículo 36, onde inicia a nossa perícope, a palavra do Senhor diz que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. O termo que Lucas usa aqui é que esse fariseu, ele já vinha convidando a Jesus, ou pode ter sido que ele convidou Jesus no mesmo dia, mas muitas vezes. Mas a ideia é que havia um contínuo convite, pedindo para que Jesus fosse à casa dele e jantar com ele. A razão são algumas que os teólogos, eles procuram trazer luz, mas ainda não interessa para nós. O que interessa é que Jesus, ele entrando na casa, ainda no versículo de número 36, Jesus, ele aceitou o convite e entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Eu queria pedir a Josimar para colocar a imagem daquela mesa nos tempos de Jesus, do que era mais ou menos esse jantar. Como seria essa sala, este ambiente que Jesus entrou na casa do fariseu e ali tomou lugar à mesa? A mesa baixinha, os convidados entravam na casa e assentavam-se à mesa de forma que os seus pés eram reclinados para trás e eles inclinavam o seu ombro esquerdo no divã, na mesa.
para apoiar, para ter um descanso. E com a sua mão direita, aí está para o lado direito, mas houve essa inversão, né, na foto, quando salvou, mas é o lado esquerdo, pois o lado direito é o lado que ele come e que ele serve. Por isso Jesus, ele disse: aquele que irá me trair é aquele a quem eu der o bocado, é aquele a quem eu servi. O traidor estava à direita de Jesus Cristo na mesa, é aquele a quem eu servi. Jesus entrou e tomou assento, lugar àquela mesa. E aí surge agora no texto uma personagem nova. Até aqui temos Jesus e o fariseu. Agora entra uma mulher. Versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, provavelmente Cafarnaum, ou nas imediações de Cafarnaum, porque o capítulo de número 7, ele inicia dizendo assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, no monte, o sermão do monte, os ensinamentos de Jesus, ele agora entrou em Cafarnaum, cidade a qual Jesus morava. O versículo 11 vai dizer que em dias subsequentes, ou seja, em outros dias subsequentes, Jesus, ele foi a uma cidade chamada Naim, e ali ressuscitou o filho de uma viúva. Então Lucas está trazendo um relato, um acontecimento em ordem cronológica. Então, a mulher dessa cidade, ela provavelmente ouviu falar de Jesus, ouviu dos ensinamentos de Jesus, ouviu que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva. Veja, a compaixão de Jesus por aquela mulher e ir à cidade dela para fazer este milagre, ressuscitar o seu filho, porque ela já era viúva. Ela já tinha esse fardo a levar na sua vida. Ela já tinha os olhares pejorativos direcionados para ela. E agora o filho dela morre. E Jesus vai lá e ressuscita seu filho. E esta mulher, ela entra na casa do fariseu. Então, naqueles tempos, era comum as pessoas irem às casas que estavam ali, celebrando um jantar, para ouvir a conversa. Penetra não tinha direito, ele ficava do lado de fora, não comia, não fazia parte da mesa, mas ele podia estar ali na janela, ali por fora no oitão, conversando. Mas essa mulher, ela entra na casa do fariseu, e com um frasco, diz a palavra do Senhor, um vaso de alabastro, um vaso de pedra precioso, que não tem tampa. Para tirar o conteúdo de dentro dele é necessário quebrá-lo. E o conteúdo é com a ml bem efêmera, bem pouco ml, porque o que estava dentro desse vaso, o unguento, este perfume, esta mirra, era algo valioso, cheiroso. Então era algo precioso para essa mulher. Essa mulher tinha algo precioso para ela. Algumas mulheres usavam no dia do seu casamento, no dia da sua núpcia. Esta mulher entra na casa do fariseu e diz a palavra do Senhor que, estando ela por trás, aos pés de Jesus, agora entendemos como é que ela estava. Qual foi o comportamento dela? Foi de entrar à casa e chegar aos pés de Jesus e se acocorar aos pés de Jesus, se quedar, se quebrantar, adorar aos pés de Jesus. E diz a palavra do Senhor que ela toma agora uma ação, ela demonstra algo, estando por detrás, versículo 38, aos seus pés, chorando. Ela começou agora a chorar, de maneira que as suas lágrimas regavam os pés de Jesus. As lágrimas daquela mulher começou agora a lavar os pés de Jesus com poeira da terra, da estrada que Jesus vinha percorrendo, ensinando, curando,
que foi isso que ele mandou dizer a João, porque João pergunta se ele mesmo é esse Jesus que faz essas coisas. Diga eu o que é que ele está fazendo agora, porque eu estou aqui preso. Jesus diz: volta lá. Diz ao mensageiro de João: volta e conta para João. Os cegos veem, os coxos andam, pessoas estão sendo libertas, e é apregoado a palavra da fé, o meu evangelho, as boas novas, que Jesus, ele salva, que Jesus, ele olha e vê a aflição, Jesus, ele vê o peso que o pecador leva, ele se compadece, ele é misericordioso, e aquela mulher sabe disso, ela ouviu falar disso, e ela quebra ali aquele vaso e começa agora a ungir os pés de Jesus. E enxuga com os seus próprios cabelos. A mulher pegar os seus cabelos e enxugar os pés de uma pessoa. E todo mundo vendo isso, inclusive o fariseu. Já pensou Jesus aqui conosco? Como ele apareceu aos seus discípulos? E uma mulher entra, uma mulher da cidade. A palavra do Senhor diz que esta mulher é uma pecadora. Essa palavra usada para esta mulher pecadora diz respeito à sua vida. O que ela faz da vida. O que ela faz com a vida que o próprio Deus presenteou. É uma mulher pecadora daquela cidade. E essa pecadora, ela toma essa ação. Versículo 39, irmãos. O rumo da história toma uma nova cortina se abre. Versículo 39 diz: ao ver isto, agora o fariseu vendo esta cena, o fariseu, ao ver isto, disse consigo mesmo, ele falou para ele mesmo, ele falou para ninguém isso, falou na sua consciência, no seu coração, nos seus pensamentos. Olha o que é que ele diz: se este fora profeta, ele começa agora a julgar Jesus Cristo, ele faz aqui um julgamento final. Se esse fora profeta, se verdadeiramente este homem que diz ser profeta, que veio da parte de Deus, que faz prodígios e milagres, que tem a palavra de Deus para o seu povo, palavra de libertação, se verdadeiramente ele fosse profeta, bem ele saberia quem é e o que esta mulher faz da vida, e não deixava ela tocar nele. Meus irmãos, Jesus tinha ensinado sobre isso no Sermão do Monte. Provavelmente aquela mulher, ela tomou conhecimento de que o juízo temporário é proibido. No capítulo 6 de Lucas, versículo 37, ele vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Um julgamento errado. Não se saiu bem o fariseu. O capítulo que nós lemos, capítulo 12 de Marcos, a perícope anterior da mulher que teve uma ação de ofertar com a mesma intenção de que essa mulher teve, a perícope anterior diz que aquele que não perdoa não será perdoado. Em Mateus lemos a oração dominical.
A mesma palavra que Lucas usa aqui na sua parábola: dívida. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. É isso que nós oramos. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse escriba, a qual Jesus disse: tomai cuidados, tomem cuidados dele, que usam roupa talares, que andam bem vestidos, que tem até um comportamento moral bom, ético. Cuidado. Cuidado com a imagem, porque o Senhor, Ele não olha a aparência. A aparência para o Senhor pouco importa, Ele olha o coração. E Jesus olhou o coração deste fariseu. Até aqui, Lucas trata este homem como fariseu. Mas veja aí, irmãos. Versículo 40, dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão. Jesus chama ele pelo nome dele. Não importa se ele é um homem da lei, conhecedor da lei, se ele é um oficial, se ele é um promotor, se ele é um juiz, se ele é um advogado, se ele é um comandante, se ele é um pastor, se ele é um padre, não interessa. O Senhor, Ele conhece cada um de nós e chama pelo nome. E ele disse: Simão, vem cá para eu dizer uma coisa. E aí ele conta essa parábola tão conhecida. Nós conhecemos agiotas, existem agiotas hoje. Financiamento em banco, é o credor. E dois pediram emprestado a ele um valor, 500 denários um, 50 denários o outro. 50 dias de trabalho, um estava devendo ao credor. Mais de um ano o outro estava devendo ao credor. E o credor diz o que a eles? Não precisa pagar. Não precisa pagar. Por que não precisa pagar? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta interrogativa para responder. Por que não precisa pagar? Por que não precisa pagar? Porque não tem com que pagar. Ambos não tinham com que pagar. E foram perdoados. O que Jesus estava querendo falar aqui para o fariseu e quer nos falar nesta noite, irmãos, é que somente a graça de Jesus pode nos salvar. Somente o Senhor Jesus tem o poder de nos salvar, de nos colocar em acesso ao Pai. Apenas o Senhor Jesus. Todos nós somos devedores. Mas qual do devedor você é? O que deve 500 denários ou o que deve 50 denários? Qual dos dois devedor você é? A mulher pecadora da cidade ou o fariseu? Porque um dos dois você é. Essa mulher, ela compreendeu a salvação em Cristo Jesus. Essa mulher compreendeu, ela reconheceu que em si não há nada. Ela reconheceu que pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, ela não tem condições de buscar a Deus, de se agradar de Deus. E o que ela faz, meus amados irmãos, é um ato de amor pelo que Deus fez por ela. Nós podemos aplicar na nossa vida, meus irmãos, o comportamento dessa mulher, porque essa parábola nos chama para viver assim como essa mulher vive. Em nossos atos, demonstrar o amor que temos para com Jesus Cristo. Vocês acham que eu estou aqui porque eu quero estar aqui?
É porque eu reconheço que sem Cristo eu nada sou. Por isso devemos fazer da melhor forma, com tudo que temos mais de precioso em nossa vida, principalmente a nossa intenção. Com todo amor, dedicar as ofertas e os dízimos ao Senhor, chegar aqui e depositar com o coração grato, a intenção daquela mulher pobre que depositou a única moeda que tinha. Como disse aqui o presbítero Miguel, não é porque ela depositou tudo, porque Deus ele não olha o valor. Você acha que quem ama mais? Desses dois devedores. Não faça como o fariseu, porque o fariseu, no versículo de número 43, ele responde a Jesus a resposta sobre a parábola. Ele diz: suponho, mestre. Mestre, eu suponho que quem ama mais é aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse: agora você julgou bem. Agora você julgou bem, Simão. É isso mesmo, Simão. Aquelas pessoas que vão à igreja, que vão aos cultos semana após semana, aquelas pessoas que dizimam sua vida, aquelas pessoas que sentem prazer em ler a palavra de Deus, aquelas pessoas que se deleitam na oração com o Senhor Jesus, aquelas pessoas que se deleitam na comunhão dos santos, que faz isso com todo o coração, com todo o seu amor, com toda a sua força, porque reconhece o perdão de Deus na sua vida. E faz com esmero, e faz com prazer, e faz com alegria, não que como para homens, mas para Deus que tem Ele é dono de toda honra e toda glória e todo louvor, que é digno. Pois bem, Simão, ele olha para Simão agora e diz: vê esta mulher, Simão? Ele olhando para a mulher, pede para Simão também olhar para ela e diz: Simão, desde a hora que eu cheguei aqui, desde o momento que eu entrei na tua casa, esta mulher, Simão, esta mulher, ela lava os meus pés com suas lágrimas. Ela unge os meus pés com seu perfume precioso. E enxuga os meus pés com seus cabelos, Senhor. É comum de todos nós recebermos os nossos visitantes da melhor forma. Eu garanto que você sai do seu quarto, do seu conforto, para dar para aquele visitante que está chegando na sua casa, e você vai dormir junto com seus filhos dentro do quarto e entregar o conforto para o visitante. Eu garanto que você faz isso. Eu garanto que aquele visitante que você convida para estar na sua casa, ao qual você espera ter momentos agradáveis com ele, com sua família, eu garanto que você faz um cardápio na sua casa que na semana você não faria. E ele disse: Simão, você não lavou meus pés. Eu assentei na sua mesa com meus pés sujos. Nem o seu servo lavou os meus pés, Simão. Simão, eu estou aqui como um convidado, como um penetra, você não me dá atenção, Simão. Simão, essa mulher não para de beijar os meus pés, e aqui o verbo que o autor vai usar é trazendo a ideia de continuidade. Ela não para de beijar os meus pés. Tudo isso porque esta mulher, Simão, reconhece o perdão de Deus em sua vida. Ela expressa na sua vida o amor a Deus por causa do perdão. O amor dessa mulher é proveniente do perdão divino, do perdão do Senhor Jesus Cristo na vida dela. Então Jesus ele perdoa esta mulher.
diante daqueles fariseus que suscitaram mais uma vez um julgamento. Quem é este que perdoa pecado? Sabe, irmãos, muitas vezes somos nós que estamos como os fariseus, esperando o próximo chegar à casa do Senhor, examiná-lo, a vida dele, e fazer um julgamento temporário sobre a vida dele. E temos como parâmetro nossa vida. Achamos que a nossa vida ela é melhor, que ela é superior à de demais irmãos. E não é, irmãos. Todos nós contraímos uma dívida ao Senhor. Aquele que nasce no lar cristão, aquele que é criado na casa do Senhor e chega a um ponto que você diz: qual foi o dia que você foi convertido? Ele diz: rapaz, eu não me lembro. É o caso do meu irmão. Eu sei que Abinadab ele é pecador porque a palavra de Deus diz que todos somos. Mas eu nunca vi o meu irmão chamar um palavrão. Eu já fiz a minha mãe chorar muitas noites, muitas madrugadas. Em claro, minha esposa. Eu nunca vi isso na vida do meu irmão. Um filho sempre exemplar. Boas notas, doutorado, bom emprego. Um menino que eu olho e digo assim: rapaz, deu tudo certo, foi tudo uma bênção, cara, você lá. Ele contraiu uma dívida menor. A minha dívida foi maior. Mas, meus irmãos, não se enganem. Nem eu, nem ele tinha como pagar. E o Senhor Jesus, com seu sangue carmesim, entregando a sua vida, dando a sua vida, porque este é o preço, é a vida. É uma vida em perfeição, uma vida que cumpriu a lei, fez tudo o que é certo, não pecou, agradou aos pais, não roubou, não cobiçou mulher, não cobiçou bens de ninguém. Um homem que cresceu em santidade, em graça, 100% homem, o verbo que se encarnou entre nós, morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida. A única coisa que eu devo é retribuir, agradando a Ele em obediência. Só isso. Essa noite é uma noite que o Senhor nos chama a refletir se somos a mulher pecadora ou o fariseu que pouco ama a Jesus. Isso é sério, irmãos. Eu não quero entrar de qualquer jeito no céu. Eu quero ter a minha vida aqui na terra, que eu sinta a presença de Deus, o mover de Deus, essa aceitação de Deus na sua presença, em poder ser recebido por Ele, em poder chegar aos pés dEle, se assentar e aprender, assim como Ana. Veja que aos pés do Senhor Jesus, como disse o apóstolo João, o que interessa, o que importa é que Ele cresça e eu diminua, porque é graça. Foi de graça, irmãos, a salvação de Cristo Jesus em nossas vidas. Por isso, irmãos, reconheçamos o nosso pecado. Só há perdão para quem admite que é pecador.
Aquele que diz que não tem pecado e que não é pecador, diz a palavra do Senhor que a verdade de Deus não está nele. Ele se torna um mentiroso. Por isso o reconhecimento e o arrependimento dos pecados é essencial para que nós venhamos a ter uma vida abundante da graça de Deus. Reconheça a obra de Jesus Cristo em sua vida. Lance aos pés de Jesus Cristo. O lugar do pecador é aos pés de Jesus Cristo. O que deve sair da boca do pecador é apenas arrependimento, e quando sair palavras, que seja para abençoar. Perdoa minha dívida, Senhor. Eu vou perdoar o meu irmão. Ame como quem foi perdoado. Ame ao Senhor não por barganha. Trabalhe na obra do Senhor, não esperando do Senhor uma recompensa que é aquela que você acha que vai vir. Trabalhe na obra do Senhor com amor, porque a obra é dele. Você só precisa fazer com amor. Foi o que eu disse aos meninos aqui antes, ao pessoal antes da gente iniciar o culto. Meus irmãos, vamos fazer com amor, como se fosse o seu último dia. Como o nosso irmão Vicente hoje inicia o meu ministério. O ministério de Moisés iniciou com 80 anos e ele foi uma bênção na mão do Senhor. Deus, com o seu poder, abre o mar, mas foi através de Moisés. Deus, ele vai abrir caminhos na sua frente usando você. Quando você amar a Deus como verdadeiramente aquele que foi perdoado por Cristo. Por último, irmãos, desfrute da paz do Evangelho. Jesus olha para aquela mulher e disse: a sua fé. Não foi suas lágrimas, não foi você enxugar os seus cabelos, com seus cabelos os meus pés, não foi você ungir os meus pés, ter gasto aí essa fortuna em perfume, muito obrigado. Não, mas não foi isso. Você está sendo perdoada por meio da fé. Aquela mulher, quando ela faz aquele ato, ela já estava perdoada. Abraão, quando pega o seu filho Isaque e leva para o monte Moriá para sacrificar o seu filho, diz a palavra do Senhor que Abraão, ele já estava justificado. Ele creu que Deus ia prover, porque Jesus disse: Deus proverá. E o Cordeiro Imaculado, ele chegou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Desfrute da paz de Deus, meu irmão. Em meio às tempestades, em meio às pessoas ali em cima da mesa, não deixando chegar perto de Jesus, querendo atrapalhar, aquela mulher não estava nem aí. Ela furou barreiras, preconceitos, olhares, julgamentos que andam permeando o coração do ser humano. Ela não está nem aí. Ela vai desfrutar da paz que está diante dela, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que trouxe a paz com Deus, nos tornando amigos de Deus. O Senhor nos chama esta noite a andar como esta mulher pecadora, não em pecado, mas em demonstração de amor, pelo que Jesus fez por mim, fez por você, fez por nós. Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor. Convido você a ficar de pé. Enquanto o pessoal do Ministério Louvor se organiza, eu quero orar com você. Há uma canção que Rosane gosta muito de cantar, que ela diz assim: logo eu, tão falho, pecador, logo eu. Tem tantos, Senhor, mas logo eu. Irmãos, é você. É você mesmo que o Senhor te conhece e chegou ao teu coração e te dando a salvação, a fim de que você demonstre este amor provindo do perdão.
todos os dias da sua vida. Precioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, confessando, Deus, que nós reconhecemos a nossa transgressão, tamanha tal, Deus, que nos trouxe a morte, mas somos gratos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pela Tua graça irresistível, Senhor, que chegou ao coração daquela pecadora e chegou ao nosso coração. Por isso o nome desta mulher até os dias de hoje é anunciado nas igrejas, nas pregações, nos sermões, nos estudos bíblicos, porque é dessa forma que o Senhor quer que nós andemos, Senhor, demonstrando amor para contigo, demonstrando, Senhor, todos os dias da nossa vida que vale a pena gastarmos tempo no relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nesta noite, trazendo, Senhor, à memória tudo aquilo que nós estamos ouvindo da Tua parte durante estes dias. Os louvores que nos edificaram durante este dia, ó Deus, de domingo, que ele possa ainda ecoar nesta noite, Deus, ao podermos, Senhor, deitar nos nossos leitos, ó Deus, e descansar com a paz que excede todo o entendimento, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos